Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Papo Teológico. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o missionário Getúlio Cardoso e no vídeo de hoje eu quero trazer para você a mentira da maldição hereditária. Hoje nós vamos jogar por terra esse misticismo, essa baboseira, essa besteira que inventaram para colocar na cabeça de certas pessoas. Fica comigo que até o final desse vídeo você vai entender perfeitamente o porquê a maldição hereditária é uma heresia e é uma mentira que não deve ser propagada. Eu preciso te explicar o que é maldição hereditária. A maldição hereditária nada mais é do que um mito que dizem que se o seu avô fez algo, o seu pai fez algo, você também vai fazer. Por exemplo, naquela família, aqueles homens, todos os homens da família, eles se casam, têm filhos e separam. Foi assim com o avô, foi assim com o pai e será assim com você. Ou seja, você cresce ouvindo que o seu avô conheceu uma mulher, casou com ela, teve filhos, mas logo que teve filhos separou. E incrivelmente aconteceu a mesma coisa com o seu pai. O seu pai conheceu uma mulher, ele se casou com ela, teve filhos e após ter filhos ele se separou. E o que está acontecendo com você nesse momento? Você se casou, teve filhos e agora o seu relacionamento está se quebrando, o seu relacionamento está a ponto de se findar. Então você coloca o que na cabeça? É uma maldição hereditária. As igrejas colocam isso na tua cabeça. Olha, aconteceu com o seu avô, aconteceu com o seu pai e vai acontecer com você também. Sabe por quê? Isso é uma maldição hereditária. Quer ver um outro exemplo? A avó teve filhos com 15 anos. A mãe teve filhos com 15 anos. A jovem agora com 15 anos está grávida. Ou seja, isso é uma maldição hereditária. Que todas as mulheres daquela família, elas têm filhos aos 15 anos. Elas engravidam muito nova. Outro exemplo, o alcoolismo. O bisavô era alcoólatra, morreu de cirrose. O avô é a mesma coisa. O pai é a mesma coisa. E ele agora também está no alcoolismo. Isso é uma maldição hereditária. Eu tenho certeza que você já ouviu falar isso. Esse ciclo que acontece de pessoas que têm uma coisa ruim acontecendo na sua vida, seja ele vício, seja ele morte, seja ele qual coisa for, é um ciclo que tem nessa família e esse ciclo jamais é rompido. Por quê? Um fulano morreu com 33 anos, o outro vai morrer com 33 e o outro também morreu com 33. É sequência, ou seja, só pode ser uma maldição. E as igrejas estão trazendo isso e ainda estão dando base bíblica. O texto que eles se valem é Êxodo capítulo 20, versículo 5. Presta atenção. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, eles pegam um versículo do Antigo Testamento que nem está completo, eles pegam apenas um pedaço do versículo e esquecendo o texto e o contexto. Você que é inscrito aqui no canal há bastante tempo, você sabe que a Bíblia não pode ser lida apenas no seu texto. Ela tem que ser lida no texto e no contexto, que são os versículos anteriores e os versículos posteriores àquele texto. Vamos ver o que a Bíblia realmente está dizendo a respeito desse capítulo? Vamos ler um versículo anterior e o versículo completo para a gente poder entender? Acompanha comigo aí. Vamos para o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, a maldição aqui entre aspas, está dizendo sobre idolatria, sobre pessoas que se encurvavam à imagem de escultura. Então o que Deus está dizendo aqui da segunda, terceira, quarta geração? Deus está dizendo o seguinte, que através do homem da casa, do pai da casa, que leva a sua família à idolatria, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e as gerações posteriores continuarão idólatras, assim como seu pai foi idólatra. Ali não está dizendo que Deus lançou uma maldição. A própria pessoa está pegando a maldição e está trazendo para dentro de casa. Então o neto vai dizer, o meu avô já fazia, o meu pai fazia, então eu também vou fazer. O que é a tal da maldição hereditária? É um ciclo que não é rompido. É um ciclo que as pessoas olham para trás e falam, eu não posso fazer diferente. Sabe por quê? Meu bisavô fez assim, meu avô fez assim, papai fez assim e eu também tenho o que fazer. Você já reparou que naquelas famílias de pessoas que não tem ninguém formado,
Quando se forma a primeira pessoa, vocês já viram uma festa que é toda a família olha e fala, olha, fulana se formou, fulano se formou, é o primeiro advogado da família, é o primeiro médico da família, ou seja, ela quebrou um ciclo. Qual era o ciclo? De pessoas que só terminavam o segundo grau, de pessoas que não terminavam nem o primeiro grau, ou seja, ela passou do primeiro grau, passou do segundo e agora ela avançou, ela terminou uma faculdade, ela quebrou aquele ciclo. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que vai vir algo até a pessoa mudar, ou seja, o bisavô era idólatra, o avô era idólatra, o pai continuou sendo idólatra, mas o filho olhou e falou, não quero mais. Sabe quem era? Abraão, por exemplo. O pai de Abraão, ele fazia imagem de esculturas. Só que chegou um dia que Abraão quebrou aquilo na vida dele. Ele diz, eu não vou mais adorar essas imagens de escultura. Eu vou adorar um Deus único, um Deus poderoso. E assim, Abraão rompeu. Abraão quebrou aquele ciclo. Então isso estava enraizado em Israel, a ponto de Deus usar o profeta Ezequiel para desmentir esse negócio de maldição hereditária. Acompanha comigo. Ezequiel 18, de 1 a 4. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, vós que dizeis esta parábola, acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embolotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Esse negócio estava impregnado em Israel. Então Deus tem que usar o profeta para dizer, olha só, a alma que pecar, essa morrerá. Porque se o pai comeu algo, não é o dente do filho que vai ficar sujo. Ou seja, se o pai pecou, o filho não tem nada a ver com o pecado dele. Porque o filho pode aprender o que é certo e errado e dizer, eu não quero isso, eu não quero mais isso. Então não é porque o seu avô bebia, que o seu pai bebia, que você tem que beber também. Não é porque todo o primeiro filho daquela família é abortado que você tem que abortar também. Não é porque toda jovem que engravida aos 15 anos na sua família que você vai ter que engravidar também. A Bíblia está dizendo que o pecado é consequência da sua escolha. E o pecado não é consequência da minha escolha, da escolha do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, não. O pecado é uma escolha minha. Eu escolho pecar ou não pecar. Eu escolho fazer o certo ou escolho fazer o errado. E aí você vai para o Novo Testamento e você vai ver, por exemplo, Jesus andando com os discípulos param e diz, mestre, por favor me explique, quem pecou? Foi esse ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Olha como isso estava enraizado. Olha como isso estava na cabeça daqueles homens daquela época, dizendo, olha, se esse homem é cego hoje, foi porque o pai dele fez alguma coisa lá atrás. E o pai ali não engloba só o pai, ali engloba o avô, o bisavô, o tataravô e assim por diante. Ou seja, algo que foi feito lá atrás, em gerações passadas, estava refletindo naquele cego. E o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer, não foi esse e nem o seu pai que pecou, mas ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Agora, a gente está vendo crente, cristão, acreditando em maldição hereditária. Acreditando que se aconteceu com fulano, se aconteceu com ciclano, vai acontecer com ele. Pessoas orando nesse sentido, dizendo, Senhor, na minha família ninguém fica casado muito tempo, eu também não vou ficar. Foi assim com vovó, foi assim com mamãe, tá sendo assim comigo. Chegou o dia de você parar e analisar o seguinte, as coisas que acontecem são um ciclo que você está acostumado a ver dentro da sua casa. Então por isso você traz para dentro da sua casa. Amados, a maioria das pessoas que hoje são alcoólatras, elas cresceram no lar alcoólatra. A maioria dos maridos violentos são pessoas que foram criadas no meio da violência. E isso não é uma maldição hereditária. Isso é coisa que ele acostumou a ver e trouxe como certo. Por exemplo, tem pessoas que cresceram com pais fumantes. Ele vai ter uma tendência muito grande também a ser fumante. E o pai morreu de câncer, o avô morreu de câncer, o bisavô morreu de câncer, mas todos eles eram fumantes. Aí ele vai ter câncer e vai dizer que é uma maldição hereditária. Não, é a escolha dele. Ele escolheu fumar porque ele aprendeu dentro do seu lar que fumar é uma coisa certa. E isso é tratado como maldição. E você precisa passar uma corrente de libertação, uma corrente de cura para quebrar isso na tua vida. Maldição hereditária não existe. Existe doença hereditária. Isso existe. E existe câncer que é hereditário, existe várias doenças que são hereditárias. Agora, maldição hereditária não existe, porque na Bíblia não tem nenhuma vez o diabo colocando maldição em ninguém. Pelo contrário, a Bíblia ali vai falar sobre Deus.
Deus lança a maldição na vida de várias pessoas. E aí você fala, nossa, mas Deus lança a maldição? Sim, há vários contextos. Por exemplo, Deus lançou maldição no filho de Noé, Deus lançou maldição em Adão. E aí você passa a entender que não era uma maldição hereditária. Era uma maldição para pessoas que iam ter o mesmo pensamento que seus pais tiveram. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje e está com um pensamento totalmente errado de pessoa que tem maldição hereditária na tua família, fica tranquilo, porque só depende de você quebrar esse negócio. Só depende de você quebrar esse ciclo a partir de hoje e dizer, não é porque meu bisavô pecou, meu avô pecou, meu pai pecou, que eu vou pecar também, não. Se na tua família nunca teve ninguém que ficou casado mais de 20 anos, você vai ficar casado mais de 50, você vai ficar casado até que a morte os separe. Se não teve na tua família ninguém que se formou, você vai ser o primeiro formado. Se não teve na tua família nenhum pastor, você vai ser o primeiro. Se não teve na tua família ninguém que chegou num lugar mais alto, fica tranquilo, você será o primeiro. Maldição hereditária é uma coisa que inventaram para te prender, quando a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo disse aos Colossenses no capítulo 2 que ele pagou todas as nossas dívidas e quebrou toda a maldição na cruz. Na cruz ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você não depende de pai, de mãe, de irmão, de ninguém. Você depende apenas de você, de quebrar hoje esse ciclo e dizer, foi assim com eles, mas comigo não vai ser. Não porque é uma maldição, mas sim porque eu vou tomar uma atitude a partir de hoje e vou mudar esse ciclo dentro da minha casa. Eu vou mudar esse ciclo dentro da tua família, que eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência na tua vida, porque a Bíblia diz, e a Bíblia garante quando ela fala, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aceitou Jesus? Nenhuma maldição há na tua vida. Aceitou Jesus? Nada de ruim vai acontecer na tua vida se jogarem praga, se cortarem galinha na encruzilhada, se fizerem qualquer coisa, porque o sangue de Jesus é suficiente para te livrar e para te salvar. Eu espero que você tenha gostado desse breve vídeo, dessa rápida explicação. Essa semana aí a gente passou a semana inteira gravando vídeo, tivemos vídeo de segunda até sábado. Então eu quero glorificar a Deus pela tua vida, pela visualização que você deu. E eu te peço, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, é de graça, não custa nada e vai nos ajudar muito. Deixe seu like, compartilhe e eu te espero aqui no próximo vídeo, em nome de Jesus.